Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo. Estamos aqui por mais um vídeo, o canal Transformados pela Contemplação, com o propósito de edificar a nossa vida, sermos fortalecidos na batalha, porque estamos passando por uma guerra e, como bons soldados de Cristo, precisamos nos fortalecer todos os dias, né? E nessa madrugada, uns 2 dias atrás, na madrugada de 2 dias atrás, de sábado para domingo, eu recebi essa palavra aqui do Senhor. Fui direcionada a 2 Timóteo 2 e eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, porque assim como foi muito edificante para a minha vida, certamente vai ser edificante para vocês também. 2 Timóteo 2, o capítulo inteiro. Quando você tiver um tempinho, se sente, só segue sua alma e leia 2 Timóteo 2. É um capítulo pequeno, dá da gente ler ele todinho só numa sentada, né? E tirar muitas lições espirituais. O tema do nosso devocional, o segredo espiritual para vencer batalhas silenciosas. 2 Timóteo 2. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, tua palavra está aberta. Abra também o nosso entendimento, ilumine a nossa compreensão, para que não venha a ser entendimento humano, palavras humanas, mas que o próprio Espírito Santo venha usar a minha voz para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, 2 Timóteo 2, meus irmãos, é um capítulo de despedida apostólica, né? E ao mesmo tempo é um chamado intenso à fidelidade. Muito lindo o capítulo 2. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo de Tarso quando estava preso em Roma. Muito provavelmente foi a última carta do apóstolo Paulo, perto, né, do fim da sua vida. E seu discípulo espiritual, Timóteo, estava pastoreando a igreja em Éfeso, enfrentando dificuldades, pressões, falsos ensinos e um ambiente espiritual muito difícil. Então, o capítulo 2 é como um manual espiritual para quem deseja permanecer firme em tempos de batalha. Então, ele é ideal para mim e para você. Por isso eu te conclamo, leia com calma, estude o capítulo 2 de 2 Timóteo. E eu trouxe aqui alguns tópicos, né, para nós abordarmos nesse momento. E o primeiro tópico é nos fortalecer na graça e transmitir o que nós estamos recebendo da parte de Deus. 2 Timóteo 2, 1 e 2 vai dizer: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então a gente vê aqui um chamado de Deus para nos fortalecer na graça e transmitir essa graça, essa força, essa coragem que nós conseguimos tirar aqui, da palavra de Deus para outras pessoas também, né? Então Paulo começa dizendo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Observe que ele não diz para Timóteo confiar na própria força, mas na graça. E esse mesmo convite, esse mesmo conselho se enquadra para mim, para você, meus irmãos. Aqui há uma chave espiritual muito importante. Aqui há um segredo espiritual muito maravilhoso. Há momentos em que Deus não está pedindo que você lute na força humana. E, na verdade, Ele nunca pede isso para nós. Pelo contrário, Ele nos chama, meus irmãos, para sermos fortalecidos espiritualmente, na palavra, no jejum, na oração, nas vigílias da noite. Então, depois Paulo ensina algo muito profundo para nós, né? Diante do que nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo 2, 1 e 2. Aquilo que Timóteo recebeu deveria ser transmitido a pessoas fiéis. Isso fala de legado espiritual. Isso fala de legado espiritual. Nós temos recebido, meus irmãos, todos os dias, ministrações, conselhos, exortações, palavra profética. E o apelo de Deus para mim e para você hoje é: compartilhe. Amém? Então, uma aplicação para a nossa vida. Deus está te levantando não apenas para vencer batalhas espirituais e pessoais, mas para influenciar e edificar outras pessoas. Nosso chamado é para ajudar
edificar e fortalecer outras vidas, não somente a nossa. O que você recebe nas madrugadas, o que você recebe no seu devocional pessoal, o Senhor está te pedindo para você compartilhar com outras pessoas. Amém? Aleluia. Aleluia. Um segundo tópico muito interessante que nós podemos tirar dos versos 3 a 6 agora é o chamado para suportar o processo. A gente lê aqui dos versos 3 a 6. 3 a 6. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado, ele diz aqui no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve no negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, nesses 3 versículos aqui, a gente vai tirar 3 imagens que o apóstolo Paulo usa aqui, falando aqui com Timóteo. O soldado, o atleta e o lavrador. O que a gente pode aprender sobre o soldado? Quem serve a Deus, irmãos, precisa aprender a suportar dificuldades. Nós precisamos aprender a suportar dificuldades, não é gritando, se esgoelando, reclamando, murmurando. Precisamos aprender a passar pelas dificuldades. Uma lição muito importante para nós. Algumas batalhas que você enfrentou não foram abandono de Deus, mas treinamento espiritual. Se Deus te arregimentou como um soldado de Cristo, você precisa passar por um treinamento. E o treinamento, eu pergunto para vocês, é algo sem dor? É algo bom? O treinamento é difícil. O treinamento é doloroso. Nós, como bons soldados de Cristo, sabemos disso. Um treinamento, ele é complicado. É as lutas que a gente enfrenta, é as renúncias que a gente precisa fazer, são os sacrifícios, a abnegação que a gente faz. Esses são os treinamentos para que possamos, assim, sermos vitoriosos nessas batalhas. E, por fim, na guerra, né, irmãos? Aí vem também a imagem do atleta. O atleta só vence se competir segundo as regras. É o que a gente leu aqui, não é verdade? O versículo 5. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Precisa seguir direitinho as normas. E do que ele está falando aqui? Espiritualmente, integridade. Você tem sido íntegro diante de Deus e dos homens? Disciplina. Temos sido disciplinados, irmãos? Como que tem sido a nossa disciplina perante Deus, as nossas atividades espirituais, as nossas atividades físicas e espirituais? Nós temos sido pessoas disciplinadas nisso? E obediência. Você tem sido um soldado obediente? Eu tenho sido uma soldada obediente. Então, o atleta, ele precisa competir segundo as normas, porque senão não adianta, ele não vai ganhar nada. E nós não estamos aqui lutando, como diz o apóstolo Paulo, desferindo golpes no ar. Pelo contrário, estamos aqui reduzindo o nosso corpo à servidão, para que, tendo pregado a outros, nós não venhamos ser desqualificados, tá bom? E o último é o lavrador. O lavrador trabalha primeiro para depois colher. Não é assim, queridos? O lavrador trabalha primeiro para depois colher. Isso revela um princípio muito importante. Um princípio muito importante para mim e para você. Deus está trabalhando processos que produzirão frutos no tempo certo. Aleluia. Deus está trabalhando processos na tua vida e na minha, para que nós possamos assim colher frutos maravilhosos. E a parte melhor, não é? Quando a gente trabalha ali na lavoura, não é a colheita? Aguarde, né? Talvez existam áreas da sua vida onde você sente espera, mas o Senhor vê o trabalho invisível que você tem feito em oração. O Senhor vê, não te preocupa. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E Ele vai te recompensar. E vai me recompensar. Aleluia? Amém. Um terceiro tópico que eu gostaria de enfatizar aqui, destacar, está nos versículos 8 a 13. Lembre-se de Cristo em meio às lutas. Não pense em ou qualquer outra pessoa em primeiro lugar. Lembre-se do Senhor em primeiro lugar. Dos versículos 8 a 13, olha o que diz a palavra. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas,
como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, aleluia. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Aí nos versículos 11 ele diz, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Verso 12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Olha como isso é importante. E o verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vocês estão entendendo isso aqui, queridos? Que lição que a gente pode tirar desses versículos? Lembre-se de Cristo em meio às lutas. Paulo aponta aqui para Jesus ressuscitado. Isso é muito importante espiritualmente. Quando o foco volta-se para Cristo, a alma se fortalece. Aleluia, Senhor. O segredo é esse, irmãos, voltar-se para Jesus. Lembra-te de Cristo para você ser fortalecido. Amém? Então, quando nós lembramos do que Ele venceu, nós ganhamos perspectiva sobre nossas próprias batalhas. Há uma frase muito profunda aqui que está no versículo 13, né? Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque ele não se troca com a gente, ele é fiel e continua fiel, mesmo nós sendo infiéis. Ô Senhor, muito obrigada, meu Pai. Isso revela o que de Deus? Ele não abandona e nunca abandonou a tua história e nem a minha. E a fidelidade de Deus sustenta cada um de nós em nosso caminhar. Amém? Não se esqueça de Deus. Lembre-se de Cristo em meio às lutas. Claro que não é só no meio às lutas, em todos os momentos. Mas os momentos mais difíceis da nossa vida, volte-se para Cristo. Contemple a Cristo, pois é pela contemplação que nós somos transformados e fortalecidos. E esse é o nome do meu canal, né? Transformados pela contemplação, olhando para Cristo, somos transformados de glória em glória e fortalecidos para continuar na luta. Amém? Então esse foi o terceiro tópico. Lembre-se de Cristo em meio às lutas. E o quarto, está dos versículos 14 a 18, o tema, evitar disputas inúteis e guardar a mente. Olha que coisa maravilhosa, que conselho maravilhoso do apóstolo Paulo para Timóteo e para nós aqui hoje, principalmente para nós. 14 a 18, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Olha que o apóstolo Paulo vem aqui mesmo, bem de maneira veemente, aconselhar Timóteo a evitar disputas inúteis e guardar a mente. Bom, irmãos, vamos fugir dessas coisas. Isso não agrega para a nossa vida espiritual, de maneira nenhuma. Então, Paulo alerta aqui contra discussões vazias, ensinos que corrompem a fé, aplicação espiritual para nós. Vamos ver, nem toda batalha merece a tua energia espiritual. Busca discernimento do Senhor. Senhor, isso aqui não vale a pena estar discutindo isso e isso, discutindo com igreja A, igreja B, colocando mensagens. Gente, eu não gosto disso. Eu vejo um vídeo que eu não concordo da doutrina, eu oro por aquele irmão, eu oro por aquela pessoa. Eu não gosto de discutir. Graças a Deus, porque eu estou seguindo o conselho do apóstolo Paulo, né? Algumas coisas precisam ser silenciadas e entregues a Deus. É claro que há situações em que você precisa, né, abordar a verdade. Mas como que a gente desmascara a mentira? Exatamente abordando a verdade. Destacando a verdade, levantando a bandeira da verdade. Não é falando, porque isso é errado, porque isso não presta, porque... Não, apenas fale da verdade, destaque a verdade, né? Isso também fala de quê? De nos proteger
quando a gente evita essas coisas, isso nos protege. O que protege? A nossa mente é protegida, a nossa fé é protegida e a nossa paz espiritual, que é protegida, porque isso evita guerra, isso evita contenda, isso evita a nossa alma estar agitada, não é verdade? Então, isso traz paz. Saia disso, deixa com Deus. Ore por aquela pessoa, ore por essa situação. Nos casos que o Senhor determinar, você vai fazer alguma coisa. Mas isso aí são exceções, são alguns casos. A maioria deles, o apóstolo vem dizendo, evite disputas inúteis e guarde a tua mente, tá? O quinto tópico que eu trouxe aqui para discutir com vocês, que muito me edificou, é tornar-se um vaso preparado para a honra e não para a desonra. E nós vamos ler os versículos 20 e 21. Olha só 2. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, o que nós aprendemos aqui nesse tópico? O quinto, torna-te um vaso preparado para a honra. O Senhor está te conclamando nesta oportunidade, nesse momento, a te tornar um vaso de honra. Amém, Senhor? Aqui está uma revelação muito profunda da parte de Deus, né? Esse capítulo. Paulo diz que em uma grande casa há vasos de honra e outros de desonra. Mas ele revela algo poderoso aqui. Sabe o que é? A pessoa pode decidir se tornar um vaso de honra. Amém? E eu decido hoje, meus irmãos, você também decida hoje ser um vaso de honra. E sabe o que isso envolve? O que envolve ser um vaso de honra? Santificação. Santificação. Hebreus 12:14. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo, separação do que contamina, te separa daquilo que Deus não se agrada. Você sabe o que é, a palavra de Deus revela. E o terceiro, uma vida consagrada. Oh, meu Pai, uma vida consagrada através do jejum, através da palavra, através da pregação do evangelho, me congregando, sendo gentil às pessoas, amáveis às pessoas, fazendo o bem, ajudando. Eu estou consagrando a minha vida e isso vai me tornar cada dia mais um vaso de honra e não de desonra, né? Então, espiritualmente falando, Deus muitas vezes chama pessoas em silêncio nas madrugadas de oração, porque está preparando vasos para algo maior. E isso pode estar acontecendo com você e comigo. Amém, Senhor? Aleluia. Um sexto tópico, não esqueça desse quinto. Tornar-se um vaso de honra para o Senhor. Os versos 20 e 21, tá? Mas vem aqui um sexto e último, para a gente encerrar o vídeo que já tá grande, né? Fugir do que enfraquece e perseguir o que fortalece. Não é só fugir do que enfraquece, mas é também perseguir aquilo que nos fortalece. Oh, glória, aleluia. O versículo 22, nós vamos ler só o versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, o que nós podemos tirar desse sexto tópico? Fuja do que enfraquece e persiga o que fortalece. Paulo dá uma direção muito clara aqui para nós. Fugir dos desejos que desviam, das distrações espirituais. O que poderia ser essas distrações espirituais, meus irmãos? Filmes, séries, novelas, revistas bobas, inúteis, banais, tarô, simpatias, essas coisas que infelizmente tem muitos cristãos que fazem uso disso ainda, cinema, teatro, tá? Que mais que poderia ser uma distração? Você sabe aí o que você... Futebol. Lá no futebol, lá que infelizmente muitos acham que é normal, mas não é, gente. Assistir futebol na TV ou ir para praticar, dependendo com quem que você vá, é uma coisa terrível, é xingamento, é maledicência. Eu já acompanhei uma vez o meu marido lá para nunca mais, sabe?
Eu prometi naquele dia, Senhor, nunca mais eu venho para isso. Nunca mais. É briga, a gente querendo brigar com o outro, é xingar o outro. Isso é certo? Isso é bom? Não. É uma distração que te enfraquece. Como aqui está dizendo, ó, fugir do que enfraquece. E essa é uma distração que te enfraquece. E me enfraquece também se eu assim fizer. Então nós temos que fugir daquilo que enfraquece e perseguir o que nos fortalece. E aqui está o que nos fortalece. O que devemos buscar? A justiça, a fé, o amor e a paz. A justiça de Cristo, a justificação pela fé. Amém, Senhor. Aleluia. Estude sobre justificação pela fé, sobre essa justiça de Deus, porque a nossa não presta. A nossa justiça não passa de trapo de imundície. Nós precisamos da de Cristo. Então, busque a justiça de Cristo, busque a fé, busque o amor, busque a paz. Então, aqui está um segredo espiritual muito forte para nós. A vida cristã não é resistir ao mal, mas perseguir o bem. Não te esquece disso. A vida cristã não é só resistir ao mal, mas perseguir o bem. Persiga o bem. Amém? Então, podemos destacar aqui 3 coisas para a gente resumir esse vídeo. Dentre outras, né? Que o capítulo revela espiritualmente para nós. Deus está te fortalecendo para um tempo de responsabilidade espiritual maior. Te prepara. Segundo, algumas lutas que você enfrentou foram parte de um treinamento de Deus. Não te desespera. Deus está no controle. Terceiro, existe um chamado para você se tornar um vaso de honra em áreas específicas da tua vida e também para influenciar para o bem outras pessoas. Então, é algo muito forte espiritualmente, irmãos, isso, não é mesmo? Deus honra quem permanece fiel em secreto. Permaneça fiel em secreto. Busque ao Senhor em secreto. Seja fiel a Deus em secreto, não somente perto das pessoas, tá? Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, que mensagem maravilhosa, que capítulo esplêndido, Senhor. Nos ensina a entender, nos ensina e nos dá força, meu Pai, a praticar. Porque nós queremos entender a Tua palavra, compreender, mas principalmente, sobretudo, colocar em prática em nossa vida. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que me acompanha nessa oração, Pai. Abençoa eles, abençoa a mim, abençoa a família deles, abençoa a minha família. Que todos os dias nós possamos estar aqui, diante da Tua presença, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós não queremos só ter aqui conteúdo de informação. Nós queremos, meu Pai, viver o que está aqui na Tua palavra. Colocar em prática em nossa vida e experimentar as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem separado para aquele que é fiel. Em nome de Jesus. Amém.